Imagina máquinas com 6 rodas dianteiras, tratores sem volante, mini-tanques de guerra disfarçados de jardineiros e designs tão estranhos que parecem saídos de um filme. Que tipo de tratores eram esses? Fica até o final do vídeo e descobre qual é o mais raro de todos. Número 10. Muir Hill 101, o Frankenstein dos tratores. Quando os britânicos dos anos 60 quiseram um trator maior e mais forte, a Muir Hill disse: "Para o inferno com a elegância, vamos soldar tudo que tivermos na oficina." Assim nasceu o Muir Hill 101, um mastodonte 4x4 baseado na plataforma de caminhões Ford, com uma carroceria tão quadrada que parecia desenhada com molde de tijolos. Esse trator tinha um motor Ford de 6 cilindros em linha com 6,2 litros, que entregava cerca de 120 cavalos de potência e mais de 500 Nm de torque, perfeito para trabalhos pesados ou para intimidar tratores franceses em uma reunião do G8 agrícola. O preço original girava em torno de 3.000 libras esterlinas, o que, para a época, era como comprar metade de uma fazenda. Mas o que o tornava raro não era sua potência, e sim seu design: cabine alta, rodas imensas, capô desproporcional e uma transmissão muito rudimentar. Era o tipo de máquina que parecia dizer: "Sim, estou funcionando, mas não me pergunte como." Número 9. Marshall MP6, o Rolls-Royce dos tratores que ninguém pediu. Este trator não é apenas raro, é uma declaração de excessos. O Marshall MP6, produzido entre 1949 e 1950, foi a tentativa britânica de fazer um trator que fosse mais um tanque do que uma ferramenta agrícola. Como resultado, só foram fabricadas 2 unidades. Sim, você leu bem, 2. Ele tinha um motor Rolls-Royce C6 SFL de 12,2 litros, com 6 cilindros e potência de 210 cavalos, acompanhado por mais de 1.000 Nm de torque. Não apenas era gigantesco, pesava mais de 11 toneladas, como também era praticamente impraticável para qualquer atividade agrícola normal. Era tão grande que parecia projetado para arar o orgulho francês, não um campo de trigo. O MP6 tinha uma transmissão de 6 marchas, freios hidráulicos e direção assistida, mas tudo isso em uma máquina tão pesada que você precisava de um reboque para mover o trator que, teoricamente, deveria mover outras coisas. Seu preço ajustado à inflação superaria hoje os $200.000. Era tão caro e raro que ganhou o apelido de o elefante de Yorkshire. E sim, o apelido caía como uma luva. Número 8. David Brown VA-K1 Airborne, o trator voador literalmente. Sim, você está lendo corretamente, um trator voador. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército britânico precisava de um trator que pudesse ser lançado de paraquedas. E como os britânicos nunca dizem não a um desafio estranho, David Brown criou o VA-K1 Airborne. Era uma versão leve do clássico VA-K1, com motor de 4 cilindros e 2,5 litros que gerava apenas 28 cavalos de potência e modestos 100 Nm de torque. Mas o importante não era a força, e sim o fato de que podia cair do céu. Era usado para limpar pistas, puxar equipamentos e realizar tarefas de apoio após desembarques. Pesava menos de 1.000 quilos, não tinha cabine nem proteção, e era tão compacto que cabia em uma caixa de carga com paraquedas. Embora seu preço fosse relativamente baixo, cerca de 200 libras na época, sua raridade e uso específico transformaram em uma lenda, um trator militar que chegava literalmente do céu. Mais do que um veículo, era um super-herói sobre rodas. Número 7. Fordson i27N Diesel Major P6, o rabugento com alma de caminhão. Em 1945, enquanto a Europa saía da guerra, a Fordson decidiu combinar a eficiência agrícola com o motor de um caminhão Bedford. E assim nasceu o i27N P6, também conhecido como o trator que reclamava de tudo. Ele tinha um motor Perkins P6 a diesel de 6 cilindros e 4,7 litros, que entregava 45 cavalos de potência e cerca de 230 Nm de torque. Até aí, tudo normal. Mas o estranho era seu caráter. O motor fazia tanto barulho em marcha lenta que os agricultores achavam que ele estava se desmontando. Além disso, sua partida a frio era uma roleta russa. Com sorte, ligava. Sem sorte, soltava fogo pelo escapamento. Tinha uma caixa de câmbio de apenas 3 marchas, uma suspensão traseira dura como uma cama de pregos e uma direção que fazia você suar mais do que em um primeiro encontro. O preço girava em torno de 300 libras,
e embora milhares tenham sido vendidos, hoje em dia encontrar um funcionando é mais raro do que ver um britânico bronzeado. Número 6. Trek Marshall 90, o bulldozer com complexo de trator. E fechamos este glorioso top com uma máquina que parece saída de um filme pós-apocalíptico, o Trek Marshall 90. Projetado nos anos 70 pela Marshall, Sons Co., este trator de esteiras não se contentava em arar, queria impor respeito. Tinha um motor Perkins V8.510 de 8 cilindros e 8,4 litros, que entregava 90 cavalos de potência e cerca de 550 Nm de torque. Era construído como um bulldozer, mas com a ideia de ser agrícola, embora cada movimento se parecesse dizer: onde estão os inimigos? Pesava cerca de 7 toneladas e seu preço girava em torno de $20 mil da época. Era usado para trabalhos extremos, solos pantanosos, campos vulcânicos ou guerras secretas contra toupeiras gigantes, quem sabe. O certo é que seu design blindado, suas esteiras enormes e seu aspecto intimidador lhe garantiram um lugar na história como um dos tratores mais raros, duros e extremos do Reino Unido. Era tão barulhento que em algumas zonas rurais houve reclamações por parte das vacas. Sim, das vacas. Porque até elas sabiam que o Trek Marshall 90 não foi feito para fazer amigos, e sim para conquistar terras. Número 5. Ransomes MG2, o tratorzinho espião. Um trator tão pequeno que parece de brinquedo, mas que foi usado na Segunda Guerra Mundial. Pois é. O Ransomes MG2, fabricado desde 1936 pela Ransomes, Sims e Jefferies, era um trator de esteiras minúsculo, criado originalmente para trabalhar em estufas, pomares e campos de flores. Mas seu tamanho compacto chamou a atenção até do exército britânico, que usou para tarefas de camuflagem e treinamento. Ele tinha um motor monocilíndrico Villiers de apenas 600 cm3, com 6 cavalos de potência, sim, 6, e um torque de 20 Nm. Mas não subestime sua força. Com seu baixo centro de gravidade e seu design de mini-tanque, conseguia entrar em espaços absurdos. O mais curioso é que não tinha volante nem alavancas convencionais. Era dirigido com uma espécie de embreagem de esteira que exigia mais intuição do que habilidade. O preço original girava em torno de 85 libras, mas hoje, um restaurado pode ultrapassar $10 mil, porque claro, é como colecionar um mini-tanque de museu com alma de jardineiro ninja. Existem clubes de fãs que os restauram e organizam competições. E não é piada. Corridas de tratores de 6 cavalos de potência. Muito britânico. Número 4. Hoadley 118. Atração total impossível. O Hoadley 118 era o resultado de um casamento estranho entre a Ford e uma empresa britânica chamada Hoadley Extraction Limitada, que decidiu que os tratores convencionais estavam bem, mas poderiam melhorar se recebessem tração nas 4 rodas e uma boa dose de ego. Tomando como base o Ford 7000, foram adicionados eixos de tração dianteira e modificações severas no trem de força, criando um trator que pesava mais de 4 toneladas, com 118 cavalos de potência e cerca de 480 Nm de torque de seu motor turboalimentado de 6 cilindros. Era uma espécie de hot rod agrícola que parecia pronto para correr o Rally Dakar entre valas de cebola. O Hoadley 118 custava 40% a mais que o Ford original e, embora fosse uma fera no barro, tinha fama de temperamental na mecânica. Se forçado demais, começava a emitir sons como se estivesse declamando Shakespeare aos gritos. Mas sua estética brutalista e sua potência incomum o transformaram em um mito entre colecionadores. Número 3. Count Super Six 754. Atração 6 multiplicação 4 que ninguém pediu, mas todos olhavam. O Count Super Six 754 parecia um caminhão militar disfarçado de agricultor. Baseado no Fordson Major, este trator foi modificado pela Count Commercial Cars nos anos 60 para ter 6 rodas, 2 traseiras motrizes e 4 dianteiras direcionais. Parecia um centauro mecânico. Tinha um motor a diesel Ford de 4 cilindros e 5 litros, com 75 cavalos de potência e aproximadamente 320 Nm de torque. O impressionante era sua tração. O sistema permitia se mover em terrenos lamacentos ou cobertos de neve como se fosse uma esteira todo-terreno. Mas nem tudo era funcionalidade. Os agricultores reclamavam de seu ridículo raio de giro, de sua tendência a andar de lado e da necessidade de trocar pneus em pares. Seu preço hoje ultrapassa $30 mil e ele é considerado uma raridade cult. Alguns o adoram.
Outros o olham com medo, como se fosse se transformar em um transformer ressentido com a agricultura. Número 2. Bristol 20, o trator sem volante, nem lógica. Fabricado pela Bristol Tractors Limitada nos anos 30, o Bristol 20 foi um dos primeiros tratores articulados com direção por esteira, e seu aspecto era tão peculiar que parecia mais um inseto mecânico do que uma ferramenta agrícola. Tinha um motor a gasolina de 2 cilindros opostos, com apenas 18 cavalos de potência, mas um torque bem decente de cerca de 120 Nm, ideal para tarefas pesadas em vinhedos ou colinas íngremes. O estranho era que sua direção se fazia por diferencial e freio, como um tanque, e não por rodas direcionais. Não tinha volante. Era conduzido como se você fosse um general de guerra, não um fazendeiro. Era incômodo, lento e muito barulhento, mas também robusto como um cofre. Hoje se pagam mais de $12.000 por um restaurado, embora muitos proprietários o mantenham apenas para se exibir. Sim, tem um trator que parece uma aranha de aço e que pode arar a terra enquanto te julga em silêncio. Número 1. Matro Mastiff, o mutante agrícola industrial. Fechamos este bônus round com um monstro nascido em fábricas industriais e adaptado aos campos como se fosse um experimento de laboratório, o Matro Mastiff. Originalmente projetado como manipulador telescópico, sim, aqueles usados em armazéns para levantar toneladas, alguns modelos foram adaptados com pneus agrícolas e configurações para trabalho no campo. Tinha um motor Perkins V8 de 8,4 litros, com cerca de 120 cavalos de potência e mais de 500 Nm de torque. Seu design articulado tornava ideal para manobrar em espaços reduzidos, mas ao mesmo tempo tinha um peso superior a 6 toneladas e uma suspensão tão dura que sentar-se nele era como cavalgar uma máquina de lavar cheia de tijolos. O mais estranho, sua cabine dianteira assimétrica, seu volante inclinado como se tivesse sido instalado de olhos fechados, e sua alavanca de câmbio que parecia a de um submarino. Ainda assim, quem usou garante que era uma besta confiável. Mas atenção, jamais chame ele de feio. Porque tratores também têm sentimentos, principalmente quando podem te esmagar com uma única volta. E assim chegamos ao final deste vídeo. Se você gostou, te convido a deixar o seu gostei para que possamos continuar fazendo mais vídeos como este. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos novos conteúdos. Desejo a você um ótimo dia e até a próxima!